Salve, galerinha. Bora lá então, ó. Continuando, tá? A industrialização do Brasil. A gente vai agora para a segunda fase, né? Que é a fase que é chamada de revolução. Revolução industrial, ou seja, a transformação do Brasil de um sistema agrário, né? Agroexportador, para um sistema industrial, ou seja, a economia do Brasil agora vai ser transformada. A gente vai ter a mudança definitiva agora, né? Em escala nacional. Não exatamente em todos os pontos, né? Já disse isso e repito. A gente vai ter os principais centros, os principais polos do Brasil, quando a gente fala de ciclos econômicos, aí então a maioria do dinheiro, do capital investido vai estar relacionado com a indústria, beleza? Então essa segunda fase ela vai começar em 1930 e vai até 1955, né? Como você bem pode observar, a gente vai pegar o governo do Getúlio Vargas, né? Então, em 1930 a gente tem o Estado Novo com o Getúlio Vargas. O que é interessante notarmos aqui e observarmos é que 1930 é exatamente um ano depois da crise de 29, né? E a crise de 29 vai ser muito marcante aqui no Brasil, porque a gente vai ter transformações, mudanças, então, muito profundas, né? O primeiro ponto, que é muito interessante, é a entrada do Getúlio Vargas. Né? O Getúlio Vargas ele é considerado um presidente desenvolvimentista. O que vem a ser isso? É um cara, então, que pensava exatamente em desenvolver estruturas para o Brasil. Né? Ou seja, ele sabia que o Brasil era deficiente de vários setores, né? Mas tudo, principalmente, você precisa começar pela base, né? Então o Getúlio Vargas ele vai criar indústrias de base, ou seja, indústrias que vão produzir para outras indústrias, né? A população também vai acabar recebendo algumas dessas mudanças aí, né, criadas por essas indústrias, mas o principal intuito é criar indústrias então que vão produzir matéria-prima para outras indústrias, na verdade, para a possibilidade das indústrias surgirem, crescerem, né? Então, o Getúlio Vargas ele vai criar, olha só, a Companhia Siderúrgica Nacional, o próprio nome já diz, né? É para você pegar então os minérios e transformá-los, né? Em, digamos assim, fazer chapas e tudo mais para que a indústria possa utilizar. Ele cria também a Companhia Vale do Rio Doce, que vai ser a empresa de extração então dos minérios, né? Ela vai extrair e a CSN vai transformar. A Companhia Nacional de Alcalis, né, para produção de gás, principalmente, né, a FNM, chamada pela galera mais antiga, aí, pelos nossos avós, de FENEME, a Fábrica Nacional de Motores. Por quê? Porque você precisa dar esse primeiro estímulo aí, né? A CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então, o Getúlio Vargas vai pensar na extração de minérios, né, para você transformar e dar base ali para a indústria. Também vai criar a possibilidade de uso de outras fontes de energia, como a hidrelétrica, o gás, né? Então, logicamente que ele vai trabalhar muito bem essa base. Outra questão que é bastante interessante é que ele é desenvolvimentista e ele rompe com aquela oligarquia agroexportadora, né? Então ele vai, digamos assim, ser um outsider, né? E ele vai então levar o nosso país em um outro rumo, principalmente marcado pela presença aí do trabalhador, pela preocupação do trabalhador, pela regulamentação de leis trabalhistas, né? Então, logicamente que não só a indústria vai ser bastante afetada, mas como também a população de modo geral, né? Diversos direitos vão ser garantidos aí dentro desse período. Beleza. A gente tem também aí dentro, né, uma ideia bem simples. Pós 1929, os Estados Unidos, principalmente que comandavam as importações aqui para o Brasil, eles vão entrar no período do keynesianismo, né? Ou seja, aquela política em que
o governo vai cobrar mais impostos das indústrias, né, para conseguir gerar obras, para criar mais empregos, dar dinheiro para a população conseguir comprar, consumir, né, e dessa forma fazer a economia, digamos assim, ser alavancada. Ela estava travada, então você vai conseguir fazer ela voltar a funcionar. O que é interessante? O keynesianismo nos Estados Unidos vai viabilizar o aumento das indústrias no Brasil. Por quê? Porque a concorrência vai ser reduzida. Né? Eles vão importar produtos aqui para o Brasil? Vão, mas a principal preocupação vai ser então dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos. Né? Então, essa concorrência fica reduzida. E é muito interessante para o Brasil, porque aí a gente vai ter as primeiras iniciativas, né, digamos assim, ó, protegidas, né? E, além disso, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver se eu coloquei alguma imagem sobre isso. Ah, tá. A gente tem também a Petrobras, mas deixa ali para a sequência. A Segunda Guerra Mundial, se a primeira a gente teve a redução das importações, na Segunda Guerra Mundial a gente tem o bloqueio, né? E isso vai forçar o Brasil a criar o processo que é chamado de substituição de importações. O Brasil vai se industrializar de modo diferente, por exemplo, dos tigres asiáticos. Como o Brasil possui uma grande população, um grande mercado de consumidores, a gente precisa de criar produtos, então, né? Porque existe uma grande demanda. Então, na verdade, a nossa ideia não é atrair indústrias para cá, para daí você conseguir salários e tudo mais, né? Porque essa aí é a industrialização de plataforma de exportação, que é dos tigres asiáticos. A do Brasil é de substituição de importações. Por quê? Ao invés de eu comprar de outro país, eu preciso começar a produzir aqui dentro. E esse processo vai ser forçado pela Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, é como se ocorresse a segunda revolução industrial aqui no Brasil. Então, a gente vai ter a modernização das nossas indústrias, o aumento da variedade de produção, né? E notavelmente, saindo da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter novas necessidades. Por isso, no segundo governo do Getúlio Vargas, a gente vai ter a criação da Petrobras, né? Que inicialmente no Brasil a gente não tinha essa iniciativa para extração e refino de petróleo, né? Mas a Petrobras surge basicamente criando o monopólio estatal do petróleo, porque ele passa a ser bastante necessário. E essa é uma demonstração de que o Brasil entrou na segunda revolução industrial, né? Por quê? Porque, meu, o petróleo é extremamente importante para mim. Até pouco tempo atrás não era. Mas agora, como eu entrei na segunda revolução industrial, eu preciso. Então o Brasil vai lá e cria esse monopólio, né, em torno da Petrobras. Além disso, a gente tem a criação do BNDE, que hoje é chamado de BNDES, né? O BNDE é exatamente o Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, toda vez que uma indústria vai precisar ser criada ou coisa do tipo, na maioria das vezes o investimento é muito elevado. Então, se a pessoa quiser fazer esse investimento, ela fica sem dinheiro para comprar matéria-prima, enfim, uma série de coisas. Então, o que, que o BNDE faz? Ele vai lá, gera um empréstimo, o cara cria a indústria dele, né? E o tempo então que ele vai ter para pagar esse empréstimo, né? Dentro desse período, ele vai começar a produzir, ganhar dinheiro e ter a possibilidade de pagar esse empréstimo, beleza? Então o BNDE ele é fundamental para que as indústrias floresçam aqui no Brasil, né? Então, logicamente que sem ele seria reduzida esse aumento aí de diversificação das indústrias, né? Eu tinha colocado o slidezinho para demonstrar o início da Segunda Guerra Mundial, beleza? Mas a gente não vai parar aqui não, a gente vai mais uma. Jack Nicholson. A gente vai para a terceira fase. Senhores, segunda fase e terceira fase são extremamente importantes para que você entenda até a nossa atualidade, tá?
Na terceira fase, a gente tem o processo que é chamado de internacionalização da indústria no Brasil, de 1956 a 1989, né? É o período principalmente marcado pelo JK e o seu plano de metas, né, dos 50 anos em 5. Então, basicamente, o que, que ele fez? Ele fez uma coisa que é até interessante, né? Ele fez uma coisa que os políticos hoje não fazem. Ele apresentou um plano de desenvolvimento muito bem espaçado, né? E com as ideias, os pontos muito bem definidos, né? Uh, isso, por exemplo, uma imagenzinha dessa você não acha para os governos atuais, para as campanhas atuais, né? Aproveitando que a gente está num período aí eleitoral, você viu algum candidato com alguma imagem dessa? Tipo assim, não, meu plano para desenvolver a nossa cidade é tal, tal e tal, né? Fiz aqui um esqueminha simplificado para você entender. Então, logicamente que o JK vai sim ser bastante marcante no nosso país, exatamente por conta disso. E é uma coisa muito simples, né? Muito trivial. Então ele vai lá e coloca as metas, né? A gente tem a meta da energia, do transporte, da indústria, da alimentação e da educação. Você bem pode ver que as duas últimas, né, não rolou muito não. Por isso que, tipo, o JK conseguiu fazer o país evoluir os 50 anos? Ah, não, vai, vamos jogar uns 40, né? Porque as duas últimas aí não rolou com muita força não, né? E principalmente a gente vai ter aqui jogadas, né, que são muito notáveis para o período. Basicamente, o JK ele vai meio que adotar o neoliberalismo, né? Por quê? Porque ele vai abrir a economia brasileira. Como que ele vai fazer isso? Ele vai criar facilidades, incentivos fiscais para atrair essas indústrias. Uma coisa que é interessante, mercado consumidor o Brasil tem, né? Então ele vai lá, derruba tarifas e tudo mais, né? Incentiva a entrada dessas indústrias, basicamente com esse plano aqui do tripé econômico, né? Como é que se distribui esse tripé? Primeiro ponto é o capital estatal. Então o Brasil vai fazer o quê? Ele vai criar e manter as indústrias de bens de produção, indústrias de base. Ou seja, aquelas indústrias que produzem para vender para as outras indústrias, para facilitar a vida dessas indústrias, né? Não é facilitar, mas tipo assim, viabilizar ali, ao invés do cara comprar produtos de outro país, né? Então já tem aqui no Brasil. O capital privado nacional. O que, que o capital privado nacional vai fazer? Ele vai ficar responsável, então, por investir em indústrias de bens de consumo não duráveis. Bens de consumo não durável vai ser alguma coisa que você consome rápido. Ou seja, você não precisa de muita tecnologia, né? Então, calça, camisa, calçados, havaianas, né? Alimentos. Então, tipo assim, indústrias como de macarrão, coisas do tipo, vão surgir de modo muito intenso durante esse período, né? E aquela coisa, como que ele vai garantir que o capital nacional vai investir o dinheiro nesse tipo de indústria? Criando facilidades. O BNDE, por exemplo, só vai abrir financiamentos para esse setor, né? O capital privado estrangeiro vai ficar com a criação das indústrias de bens de produção e de bens de consumo duráveis. Beleza. Os bens de consumo duráveis, eles são muito notáveis porque ele precisa durar um pouco mais, mas principalmente ele tem mais tecnologia embutida nele. Necessariamente o lucro é maior, né? Então, indústria automotiva de eletrodomésticos no Brasil vai explodir, né? Olha só esse exemplo: geladeiras, televisores, rádios, né? Ferro de passar, liquidificador, tudo isso aí vai aparecer então aqui no Brasil. A gente vai começar a ter propagandas do tipo assim: seja uma dona de casa moderna, né? Compre uma geladeira e assim por diante, né? E então a gente vai ter o aumento do nosso parque industrial de modo
muito intenso. O aumento da variedade também de indústrias, né? Uh, a gente nota como, por exemplo, o Brasil tinha a FNM, né, a Gurgel, só essas duas basicamente aí criando automóveis. E aí, do nada, você tem Mercedes, Volkswagen, Chevrolet, Ford, né? Então, logicamente que a variedade vai aumentar de modo muito intenso. E além disso, né, o Getúlio Vargas vai descentralizar o poder no Rio de Janeiro, vai trazer então para Brasília, vai construir Brasília e tem um pequeno problema para ele, para esse período, né? O JK é lembradíssimo até hoje, nomes de avenidas e tudo mais, mas tem duas questões aí bastante profundas nesse seu período que perduram até hoje. Primeiro, o Brasil não vai conseguir desenvolver a tecnologia nacional, né? Por quê? Porque vem toda de fora. Se você for pensar, os países tradicionalmente industrializados, eles passaram pela primeira, segunda revolução industrial em grandes períodos, né? Então, digamos assim, eles conseguiram testar, evoluir muito bem seus maquinários, seus métodos de produção. Agora, para o Brasil foi meio que em cima da hora, né? Foi correria. Por isso, até que a gente tem embutido no nosso pensamento o preconceito com produtos nacionais. Porque, não, o que vem de fora é melhor. É bem melhor, a tecnologia é muito melhor. É lógico, os caras tiveram, tipo assim, 100 anos para desenvolver e chegar aqui e botar para concorrer com o Brasil, né? Por isso, então, a gente vai ter muitas falências aqui de empresas nacionais, né? E o JK, aquela coisa, meu, é neoliberal, né? Porque quem pode mais chora menos. Uma outra coisa interessante é que ele é chamado de presidente rodoviarista, né? Ele também é um desenvolvimentista, assim como Getúlio Vargas, e o que é notável, ele que vai ser o presidente que vai instituir essa maioria do modal rodoviário no Brasil, que a gente sabe que é desvantajoso, né, para um país do tamanho do Brasil. Você bem pode ver que existe a meta aí rodoviária, né? E a meta ferroviária, hidroviária? Não, não tem. Notável também que Brasília é uma cidade que foi criada pensando-se no automóvel. Não existe a menor ideia de tipo assim, não, vai passar uma ferrovia aqui. Ah, que ferrovia? É rodovia, né? O JK então pensava que dentro de um futuro muito próximo, todo mundo, cada pessoa teria o seu automóvel, né? Então ele pensou exatamente nesse modelo de desenvolvimento. Tanto é que você pode ver, ó, as imagens que estão relacionadas a ele dirigindo aí um trator, né? Mas enfim, um automóvel, a construção de pontes, de rodovias, né? Tudo então atrelado à ideia desse rodoviarismo, beleza? Então, senhores, basicamente é isso. Guardem essas ideias, né? Principalmente os pontos positivos e os negativos. Ele desenvolveu a indústria nacional? Desenvolveu. Trouxe mais variedade? Trouxe mais variedade. Mas e o problema? O problema é que a nossa tecnologia não foi desenvolvida. Portanto, a gente se mantém aí dependente da tecnologia externa até hoje. Aquela coisa, fico de joelhos esperando um presidente que diga: não, eu vou criar o desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Como que se faz isso? Investindo em universidades. Basicamente isso. Né? Centros de tecnologia e desenvolvimento. Beleza? Então, ó, beijão para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Bons estudos. Falou.